Olá pessoal, você que está assistindo esse vídeo é a primeira vez, meu nome é Ângelo. Esse vídeo é uma continuação aí do vídeo anterior, né, onde eu falei sobre indutores. E agora eu vou estar falando um pouco sobre capacitores, né, alguns conceitos básicos, né, só para ter uma ideia, né, de como se comporta, né, esse componente. E esse é o segundo vídeo aí dessa playlist relacionado a circuitos lineares de primeira ordem. Então, assim, o capacitor ele tem um comportamento muito semelhante ao do indutor, né? Tanto o indutor quanto o capacitor eles têm propriedade de armazenar energia, né? A diferença é que no indutor, né, como eu já havia dito, ele armazena energia na forma de campo magnético, e o capacitor ele armazena energia na forma de campo elétrico, né? Então, assim, um modelo muito básico assim do capacitor, a gente pode ver um capacitor, que é o que eu vou usar aqui como exemplo, né, para explicar algumas equações matemáticas relacionadas aí ao capacitor, é o capacitor de placas paralelas. Então, o capacitor ele é um componente, né, elétrico, né, um componente de um circuito elétrico. De forma simples, né, ele é formado por duas placas condutoras separadas, né, por um meio dielétrico, um material isolante, né? Então, entre esses dois materiais condutores, né, ele é separado por um material isolante. Aqui nesse quadro nós temos aí alguns exemplos de alguns capacitores utilizados, né, alguns tipos de capacitores utilizados em alguns circuitos e suas respectivas simbologias, né, que é empregada aí nos circuitos, que posteriormente vamos estar aí resolvendo alguns exercícios envolvendo eles. Então, os capacitores podem ser fixos ou variáveis, né, assim como os indutores e resistores, né. Existem resistores fixos e resistores com valores variáveis, assim como existem indutores fixos e indutores com valores variáveis. Então, os capacitores também têm essa mesma condição, essa mesma característica. Então, os capacitores fixos, né, pode ser aqui o cerâmico, o poliéster, o eletrolítico, né, e alguns outros aqui. E tem aqui o variável, né. Esses variáveis, né, é muito comum a utilização dele, principalmente em radiofrequência, né, quando quer fazer ali sintonia, né. Então, usa aí um capacitor variável para poder fazer ali o ajuste ali da frequência, né, de recepção. Um símbolo aplicado aí, né, para capacitores variáveis é essa representação aqui, né, com uma seta indicando que ele é variável. E no caso dos capacitores fixos, né, existe aí o capacitor com polaridade e sem polaridade. Normalmente eles são representados assim, né, representando aqui duas placas e um meio aqui, né. Veja que não se comunica, né, não há uma ligação elétrica, né, entre as duas placas, né. Eles são separados aí por meio de um material isolante, né. Para poder extrair aí algumas relações, né, matemáticas, podemos pensar aí, né, lá dos conceitos lá de campo elétrico, né, de cargas distribuídas em uma superfície, né, aqueles cálculos de campo elétrico nas proximidades de uma placa carregada. Então, quando se tem aí duas placas, né, carregadas com cargas diferentes, né, aqui, como não é uma carga pontiforme, né, então essa carga ela é distribuída igualmente em toda a superfície. Então, se trabalha muito com a densidade superficial de carga, que no caso é representada aqui por essa letra grega sigma. No caso aqui temos uma placa com cargas positivas e uma placa com carga negativa, e internamente, né, essas placas produzem um campo elétrico, que nesse caso aqui, nessa configuração, o campo elétrico ele é uniforme, né, e além de ser uniforme,
ele tem esse sentido aqui, né, da placa positiva para a negativa. Não vou entrar aqui em detalhes de como se obtém essa informação, mas é o que ocorre internamente entre duas placas carregadas. E aqui temos uma distância D, né? Por definição, né, essa densidade de superficial de carga, né, o sigma, ele é igual a carga por unidade de área, né? E o campo elétrico produzido aqui no meio, né, é definido por essa expressão. O campo elétrico é igual a sigma dividido por epsilon. Esse epsilon é a permissividade eletrostática do meio, né? Essa constante, essa permissividade representa o tipo de material, né, ou a condição elétrica do material que é inserido entre as duas placas, né? Quando não há esse material, né, o que separa aí as placas é o ar, então normalmente é representado aqui por epsilon zero, né, que existe um valor já predefinido dessa constante. Quando eu só represento aqui o epsilon, eu estou envolvendo aqui tanto a constante, né, tanto a permissividade do meio por onde o campo elétrico está passando, mais as características isolantes do próprio material que está entre as duas placas, né? Então não vou entrar em tantos detalhes, mas só para vocês terem uma ideia do que representa aí essa letrinha epsilon. Então, fazendo aqui uma manipulação matemática, né, substituindo aqui o sigma pelo seu equivalente aqui na expressão, então chegamos aqui a essa nova expressão para o campo elétrico, envolvendo aí a carga, a área e a permissividade eletrostática, resultando aqui nessa definição para o campo elétrico. Quando se fala aí de placas carregadas, também, né, temos aí a questão do potencial, a diferença de potencial, né, envolvido, né, entre as placas, né? Onde tem cargas carregadas, surge ali uma diferença de potencial elétrico ali. E essa diferença de potencial está relacionada à intensidade do campo elétrico produzido entre as placas, né, e a distância entre essas placas. Então, assim, de forma muito sintetizada, muito simplificada, né, claro que envolve aí um conceito um pouco mais teórico sobre isso, mas assim, para o nosso objetivo aqui, né, de forma bem sintetizada, essa diferença de potencial aqui entre as placas pode ser definida por essa expressão aqui, onde a tensão entre as placas é igual ao campo elétrico vezes a distância das placas, né, entre as placas. E fazendo aí uma manipulação matemática, né, veja que aqui temos o campo elétrico, aqui a expressão do campo elétrico, fazendo substituição aqui. Por que fazer essa substituição? Porque nós queremos aqui, como se a gente falou que o capacitor ele tem a característica de armazenar energia, armazenar carga elétrica, né? Então eu estou buscando aqui relacionar as equações de forma a relacionar ela com a carga elétrica. Então chegamos aqui a essa expressão, né, onde esse termo aqui ele substitui o campo elétrico e aqui multiplica pela distância. Separando aqui, né, isolando a carga elétrica, vemos que a carga elétrica é igual, né, alguns parâmetros aqui, né, que está diretamente relacionado às características construtivas do material, né, das placas, né, que é a área da placa, a distância entre elas e o meio por onde as linhas de campo elétrico estão atravessando. Então temos aqui, né, uma nova definição aí para carga elétrica, relacionando aí os parâmetros, né, construtivos do capacitor, né, e a tensão.
Lembrando que a carga aqui é dada em coulomb, a área aqui em metro quadrado, a distância em metro, a tensão em volt, e essa constante de permissividade eletrostática é dada em coulomb quadrado vezes o newton vezes metro quadrado. Vimos lá que da expressão que a carga elétrica é diretamente proporcional à tensão aplicada lá aos terminais do capacitor. Então, quanto maior a tensão nas placas do capacitor, maior é a carga elétrica armazenada em suas placas. A esse termo aqui constante, né, esse termo aqui que está diretamente relacionado ao aspecto construtivo do capacitor, é dado o nome de capacitância. Então, a capacitância está diretamente ligada, né, e depende apenas das características construtivas do material, né, do capacitor. A definição aí de capacitância, né, de uma forma bem sucinta, é a medida que ou seja, a medida que define a capacidade que um elemento possui, né, no caso o capacitor, de armazenar energia na forma de campo elétrico. Então, a capacidade que o capacitor tem de armazenar energia é medida é definido como capacitância, né? E essa capacitância ela está diretamente relacionada, ela é diretamente proporcional à área e inversamente proporcional à distância. Então, se eu tiver um capacitor, se eu aumento a área, né, desse capacitor, das placas, mantendo fixa aí a distância entre as placas, eu vou ter aí uma maior capacitância, vou ter uma maior capacidade de armazenar energia. Se por outro lado eu mantiver a área, né, fixa e aumentar a distância, né, a separação entre essas placas, eu vou diminuir a capacidade de armazenar energia desse capacitor. Então, de forma sucinta, né, podemos relacionar a carga com a capacitância e a tensão por meio dessa expressão. Então, a carga é igual a capacitância vezes a tensão. Então, se eu multiplico aí o valor da capacitância, né, pela tensão, eu vou ter aí a carga. A capacitância é dada em Faraday. O Faraday é uma unidade de medida que, assim, na prática, não se encontra aí um capacitor com essa unidade, né, de 1 Faraday. Por exemplo, um capacitor de 1 Faraday, ele, de acordo com algumas literaturas, ele, para que se construísse, né, um capacitor de 1 Faraday, o espaçamento, né, entre as placas, né, seria algo que teria uma distância muito maior do que o diâmetro da Terra. Então seria algo meio absurdamente grande. Então, normalmente o que vai se encontrar são os submúltiplos do Faraday, né? O microfarad, que é muito utilizado, o nanofarad, o picofarad, são as unidades mais utilizadas, né? Então, seguindo aqui, da expressão da carga, né, envolvendo aí a capacitância e a tensão, se derivarmos aí essa expressão, podemos obter uma outra informação, uma outra relação com uma outra grandeza, que é o que nos interessa, né? Porque no circuito nós não vamos ficar medindo aí a carga específica do capacitor, mas temos que relacionar com algo que com grandezas, né, que são de fácil acesso, que no caso aqui temos que a carga está relacionada com a corrente, né? Fazendo essa aplicação aqui matemática, né, de derivar essa expressão, esse dq dt, né, essa taxa de variação de carga no tempo, está nada mais é do que a definição de corrente elétrica. Então, corrente elétrica, né, é a taxa de variação de carga elétrica. Então, podemos dizer aí que a corrente elétrica, né, calculada lá nos terminais do capacitor, pode ser definida como sendo o valor da capacitância do capacitor vezes a taxa de variação da tensão no tempo, né?
Então, o que essa expressão aqui nos diz? Que haverá movimentação de elétron, né, ou de cargas elétricas nos terminais do capacitor se houver uma variação de tensão entre essas placas. Caso contrário, não haverá corrente, movimentação de elétrons. E desdobrando aqui essa expressão, né, temos aí a tensão, que é a integral aí da corrente, mais uma constante aí que define a condição inicial do capacitor, né? E você observa que as expressões matemáticas, elas estão muito relacionadas com as mesmas expressões matemáticas utilizadas lá no indutor, né, na análise feita do indutor. De igual modo, né, falando aí de energia, podemos aplicar aí o mesmo raciocínio utilizado para definir a expressão que nos permite calcular a energia, né, armazenada no capacitor. Então, fazendo aí alguns desdobramentos matemáticos, chegamos aí que a energia armazenada nas placas lá do capacitor, ela é igual a metade do produto da capacitância vezes a tensão ao quadrado, a tensão que está sendo aplicada lá aos terminais do capacitor. Então veja que até a expressão, né, que define a energia armazenada no capacitor é muito similar, né, na sua estrutura com a energia armazenada no indutor, né? A energia armazenada é o que? A indutância vezes a corrente ao quadrado. No caso aqui do capacitor, é a capacitância vezes a tensão ao quadrado. E a energia armazenada é dada em Joule. Fazendo análise aqui de como se comporta, né, os capacitores tanto na associação série quanto na associação paralela, também vamos usar o mesmo raciocínio que foi usado nos indutores, né? Então, partindo da definição aí, né, da tensão no capacitor, né? Então a tensão no capacitor ela está associada ao inverso da capacitância pela integral da corrente que circula. Como aqui é um circuito, uma associação série, teremos aqui diferença de potencial em cada capacitor, porém a carga armazenada em cada capacitor será a mesma, ou seja, embora não haja circulação, né, direta de corrente através das placas, né, não há essa condução de corrente elétrica, né, mas para efeito de análise podemos considerar que seja dessa forma. Então a corrente aqui ela teria um único caminho, então a corrente seria a mesma, né? Então corrente está associada à carga, então a carga armazenada em cada capacitor é igual. E aí, fazendo levantando a equação aqui das malhas, né, para a tensão de malha, então temos que a tensão total é igual à soma das tensões parciais. Fazendo as substituições, né, pela definição, chegamos a essa expressão e por fim chegamos aqui à conclusão que capacitores associados em série, né, o seu capacitância equivalente vai ser igual ao inverso da soma dos inversos de cada capacitância individualmente. Então o capacitor em série, para poder pensar, né, tipo trazer a analogia para o resistor, então um capacitor em série ele pode ser calculado da mesma maneira como se calcula a associação de resistores em paralelo, né? Veja que a estrutura é a mesma. Então fica aqui definido que, né, a capacitância em série, a capacitância equivalente em série é dada pelo inverso da soma dos inversos das capacitâncias individuais de cada capacitor associado. E na análise aqui dos capacitores em paralelo, também partimos do mesmo raciocínio.
tomamos aqui pela definição da corrente, que é igual a capacitância vezes a taxa de variação da tensão no tempo. Fazendo aí a equação dos nós, né, temos que a corrente total é a soma das correntes parciais, a tensão aqui é a mesma, logo, né, a corrente, substituindo aí pela definição, chegamos a essa expressão e, por fim, obtemos aí que a capacitância equivalente, né, de uma associação de capacitores em paralelo é igual à soma das capacitâncias individuais de cada capacitor. Ou seja, quando eu tenho capacitores em paralelo, eu estou aumentando a capacitância do circuito, né? E no caso lá dos capacitores em série, eu estou diminuindo a capacitância do circuito. E aqui, por fim, né, temos alguns pontos importantes a serem considerados no capacitor, assim como o indutor, né? Então, quando é aplicado nos terminais do capacitor, né, quando ele está trabalhando no circuito e a tensão do circuito, a corrente do circuito, é uma corrente constante, não uma corrente contínua, passado o tempo, né, atingindo aí o estado permanente do capacitor, o estado permanente do circuito, né, o capacitor ele vai se comportar como se fosse uma chave aberta. Então, na análise de circuito, né, uma vez atingido aí o regime permanente, né, o estado estacionário do circuito, o capacitor ele pode ser enxergado no circuito como uma chave aberta. Se no momento que o circuito é energizado, o capacitor ele não está carregado, né, não existe energia armazenada nele, então esse capacitor, no momento transitório, ele vai se comportar como uma chave fechada, né, como um curto-circuito, digamos assim. Então, essas são duas características do capacitor, né, nessas condições extremas, né. Um outro detalhe é que o capacitor ele não admite uma variação abrupta de tensão. Você veja que até nisso ele é muito semelhante ao comportamento do indutor. O indutor não admite mudanças abruptas de corrente. O capacitor não admite mudança abrupta de tensão. Então, o que isso quer dizer? Que se você energiza o capacitor, se inicialmente ele estava sem carga, né, ou seja, o potencial nas placas do capacitor era nulo, então naquele período transitório ele vai se manter nulo. E de forma contrária, se havia uma carga armazenada naquele capacitor, ao mudar o estado dele, ele vai manter aquela condição inicial até vencer aí o momento transitório. Eu vou mostrar uma simulação da mesma forma como eu fiz para os indutores, e aí vai ser possível ver, né, através do gráfico, esse comportamento. Então eu vou fazer isso para vocês darem uma olhada. Então observe aqui eu tenho um capacitor, um circuito, né, então eu botei aqui um resistor só para limitar a corrente. Eu tenho aqui um capacitor aqui de 100 microfarad, aplicado aí uma tensão de 12 volts, e esse circuito aqui, né, quando é energizado, né, quando eu movimento aqui, né, a chavezinha aqui, né, quando eu saio da condição de repouso e vou para energizo ele, como eu falei, imagina que ele está inicialmente descarregado. Então no momento em que eu energizo, como ele não aceita mudanças abruptas, ele oferece uma oposição à variação abrupta de tensão. Então o que isso quer dizer? Que a tensão, se a tensão inicial aqui era nula, né, então ela vai se manter nula, né? E se a tensão nos terminais do capacitor é nula, isso quer dizer que aqui eu tenho um curto-circuito, né? Eu posso enxergar como uma chave fechada. E aí eu vou ter a corrente máxima no circuito. Eu vou ter tensão zero nos terminais do capacitor e vou ter uma corrente máxima, né? Vou ter aqui uma corrente, ou seja, a minha fonte de tensão só vai enxergar no circuito, nesse momento, o resistor. Então eu vou ter aqui uma corrente de 6 amperes. Passado um tempo, né, ele atingiu lá a sua condição de regime estacionário. E no momento em que eu tiro a alimentação desse circuito,
né, eu paro de alimentar o circuito, então essa energia que foi armazenada nesse capacitor, nesse momento ela não vai zerar, ela vai transferir essa energia armazenada para o resistor, e isso vai ser gradativamente. Então eu teria aqui, né, momentaneamente o mesmo valor de tensão. No instante em que eu abrir aqui a chave, eu vou ter a mesma tensão aqui nos terminais do capacitor, porém eu vou ter uma mudança na corrente, né? Então, como foi dito lá no slide, né, ele não admite uma mudança abrupta na tensão, porém ele aceita uma mudança abrupta de corrente. É o que ocorre no caso do indutor. O indutor ele não admite mudança abrupta na corrente, mas ele admite uma mudança abrupta de tensão. Então eu vou mostrar aqui para vocês como fica o gráfico desse circuito simulado. Então aqui em verde está a corrente e em vermelho está a tensão. Então perceba que aqui, né, o circuito estava na condição de repouso. No exato momento em que a chave é fechada, observa que nesse exato momento aqui a corrente ela é máxima, como eu havia dito. Então se a corrente é máxima, isso quer dizer que a fonte só enxergou o resistor, e a tensão nos terminais do capacitor é zero. Então isso prova que a fonte está enxergando o capacitor nesse momento como uma chave fechada, um curto. Perceba que ao passar esse momento transitório, há um crescimento aqui da tensão nos terminais do capacitor, consequentemente há uma diminuição da corrente no capacitor. Então, à medida que vai aumentando aqui, ou seja, à medida que o capacitor ele vai adquirindo carga, né, ele vai diminuindo ali o movimento de elétrons naquele ramo onde ele está, até chegar um momento em que ele atinge o seu nível máximo de carga, que é quando ele atinge aí o seu regime estacionário. Nesse momento aqui ele se comporta como uma chave aberta, e por isso a tensão em seus terminais se iguala à tensão da fonte, que é 12 volts. E aqui nesse exato momento a chave foi fechada, a chave estava conectada aqui, a chave estava fechada conectando o circuito à fonte, né? E nesse momento aqui a chave foi aberta. E aí o que ocorre? Quando a chave foi mudada de posição, veja que não houve mudança abrupta de tensão nos terminais do capacitor, mas houve uma mudança abrupta na corrente. Você vê que a corrente aqui ela estava positiva, chegou ao ponto de zerar, e aqui ela mudou abruptamente, mudou o sentido dela. Aqui ela passou a ter uma corrente de menos 6 volts. E a tensão no capacitor que foi armazenada, né, a energia que foi armazenada lá, ela foi se descarregando gradativamente, e da mesma forma a corrente foi diminuindo, né, até que chegou aí a um nível em que não havia mais energia armazenada em suas placas. Então foi aí uma abordagem assim, de forma básica, né, de como o capacitor se comporta no circuito. Os próximos vídeos, né, eu vou começar aí a falar a respeito de como analisar o circuito, né, de primeira ordem, né, mostrar aí o modelo matemático, né, que modela o comportamento do circuito, né, a gente poder entender aqui como representar matematicamente esse comportamento aqui de carga e descarga do capacitor, assim também como do indutor, né? Caso você tenha gostado aí do vídeo, né, deixe seus comentários. Se houve alguma parte que não ficou bem clara, não ficou bem entendida, deixe aí nos comentários também, né? Se tiver algo que se queira sugestionar, algo que eu não comentei ou não abordei, né, você pode deixar aí como sugestão também no comentário. Então todo e qualquer crítica, né, será válida, e espero ter contribuído aí para o conhecimento de vocês. Então um forte abraço e até o próximo.